Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Que história é essa? É uma revisão para o Enem de filosofia, mas depois de sociologia também, tá ok? É rapidinho, é uma revisão rápida. Claro, eu dou o tópico, você pode ampliar isso daqui buscando mais conhecimento, tá? Eu vou só falar mais ou menos ali algo que pode te ajudar, assim, rápido, principalmente durante essa pandemia, você que não estudou muito, tá? Pode te auxiliar. Começo aqui pela mitologia grega, não dá para falar de filosofia sem antes falar da mitologia grega, ali mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O que é a mitologia? O que foi a mitologia grega? Histórias narradas, fantásticas. Narradas faz diferença, narrado e escrito. Tá? Porque como elas eram narradas, elas eram contadas de várias formas. As pessoas iam aumentando aquela história, né? Então, são histórias narradas fantásticas para explicar a realidade. Como eles não conseguiam explicar a realidade, eles usavam toda essa construção de Homero, Ésquilo, né, os grandes poetas da época, para poder explicar essa realidade, né? Lá é interessante porque eles usavam os poetas. Aqui a gente usa o Neymar para explicar as realidades, né? Não questionando o Neymar em relação ao futebol. Futebol é outra coisa, tá? Era racional? Era racional, tá? Existia uma certa racionalidade. Como que você cria uma história dessa, com toda essa magnitude maravilhosa, sem a racionalidade? Mas a mitologia, ela não era crítica e nem reflexiva, tá? Depois que alguém falava, estava falado, era aquilo, os Zeus, né? Você não podia questionar os deuses, tá bom? Então ela não era nem crítica e nem reflexiva. A filosofia surge então do espanto e da admiração, segundo Aristóteles, né? Espantou com o quê? Com as mudanças do mundo. O mundo vinha se transformando muito, né? As navegações, algumas surgindo já, então ele trocava de lugar para o outro, via novas culturas, moeda, muita coisa escrita aparecendo, viu? Antes não era escrita, a escrita vem aparecendo, modifica muito, porque agora eu posso registrar os acontecimentos. Então os filósofos começam a questionar, né, os próprios deuses, a mitologia grega começa a ser questionada e vai surgir os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Pré-socráticos? Então, antes de Sócrates, tá? Qual o significado da palavra filosofia mesmo, né? Filo e sofia, amor ao saber. Pitágoras é que deu esse nome, o pré-socrático Pitágoras, né? Porque como ele acreditava que só os deuses, né, eram capazes de saber tudo, como eu não sou, eu posso amar a sabedoria e buscar esse conhecimento constantemente. Quem eram os pré-socráticos? Eles eram filósofos conhecidos como filósofos da natureza, os primeiros ecologistas, né? Eles estavam preocupados com a arqué, a origem, a origem de todas as coisas, a origem do universo. Essa primeira pergunta filosófica, o que é tudo isso, né? O que é a natureza? Então, quando eu trago, eu falo ali de alguns filósofos pré-socráticos que às vezes aparecem. Tá? O Tales, por ser o primeiro filósofo, né? O Tales de Mileto é um cosmólogo filósofo. O que é um cosmólogo? Aquele que ficava olhando a natureza, observando os astros, né, os planetas, para tentar alguma resposta aqui embaixo. Tem na sua apostila, né, o Tales, quando ele percebe que vai ter uma grande produtividade de azeitona, ele compra as prensas de azeite, né? Deixa tudo lá. Quando vem aquela plantação, que todo mundo precisa da prensa, volta para comprar com o Tales, ele vende pelo dobro do valor, né? Por quê? Porque ele queria mostrar que observar a natureza era importante para responder, né, as questões que nós temos aqui embaixo, não mais ali pautado nos deuses. O elemento que deu origem a tudo para o Tales foi a água. Tales acreditava que a Terra é uma bola que flutua na água, melhor que os terraplanistas, né? Então, Tales colocava, e um elemento importantíssimo, a água, né? Nós temos o Heráclito, que acreditava que era o fogo, né? O Heráclito é o filósofo do devir, do vir a ser, a vida está em movimento, jogo dos contrários, para ter a noite tem que ter o dia, saúde tem que ter doença, não é possível entrar no mesmo rio duas vezes, né? Porque ao entrar no rio, quando você sai e você volta, as águas já passaram, elas fluíram,
já começa uma ideia de dialética ali, o jogo dos contrários, né? E então filósofos da physis, da natureza. E aí nós vamos, né? Tem um outro filósofo que eu gosto de falar, tem o Empédocles, que os elementos eram os quatro elementos, fogo, terra, água e ar. Mas tem o Demócrito, que ao jogar uma pedra no chão, ele foi jogando várias vezes, ela foi quebrando e as partículas foram ficando pequenas. Ele falou que deve ter uma partícula tão pequena que se ele tentasse montar o tijolo novamente, ele não conseguiria, porque faltaria aquela partícula invisível, o átomo, que nós falamos dele até hoje. Isso 600 anos antes de Cristo, tá bom, gente? Então são os filósofos pré-socráticos. Sai da mitologia, não rompe totalmente com a mitologia, tá, gente? Ele tem um rompimento com a mitologia em relação aos deuses, principalmente, e busca esses elementos, né, o que deu origem na própria natureza, né? Tudo vem de Gaia, tudo volta para Gaia, né? E aí nós entramos no Sócrates, o período socrático, né? Platão, Sócrates e Aristóteles. Sócrates, professor de Platão, Platão, professor de Aristóteles, e eles não pensavam da mesma maneira. Sócrates nunca escreveu nada, tá? Tá aqui, você vai ver, nunca escreveu nada. Se escreveu, alguém queimou, apagou, jogou fora. Nós não temos nada assinado por Sócrates. Sócrates vivia na praça ensinando os jovens, né? Ensinando a juventude, e ele vai ser acusado e condenado por isso. O Sócrates, tá? Ele vem com uma segunda pergunta. Por que que ele é o divisor, né? Porque agora ele pergunta quem somos nós, quem é o homem, quem somos nós. Aí vai surgir, gente, a ética, a moral, né? A gente começa a falar sobre a conduta humana. Parece que os deuses não são mais responsáveis. Quem faz a burrada aqui somos nós mesmos, né? Ele vem já jogando a culpa no homem, né? Quem somos nós? Tanto que ele traz aquele pensamento, conhece-te a ti mesmo. Para a gente se conhecer é uma atividade de reflexão. Eu tenho que parar para pensar e refletir sobre as minhas condutas, tá? Sobre as minhas origens também, tá? O método socrático, adoro o método socrático. A mãe do Sócrates era parteira, o pai é pedreiro. Então ele tinha um dinheiro que veio do pai, né? Mas o método ele pega da mãe. Parir, né? Parir as crianças. Só que Sócrates vai parir as ideias. Ele acredita que as ideias já estão aqui dentro, basta a gente fazer com que elas surjam, né? É parir as ideias, dar à luz as ideias. Como que funciona? Você vai perguntando. Tem vários professores que são socráticos, né? Ele faz aquele conhecimento prévio. E aí, o que que é uma laranja, né? Vai te perguntando, aí você vai dando características, ele vai dizendo que não é, até que chegue num consenso, numa conclusão, tá? É o parir as ideias socráticas. O Sócrates vê no conhecimento, olha só se o Sócrates estivesse no Brasil hoje, né? Porque ele vê no conhecimento essa saída da ignorância, né? A ignorância é importante para o Sócrates. Estar na ignorância, não ser ignorante. Estar na ignorância. A ideia de que só sei que nada sei. Não é que o Sócrates não sabia de nada. Ele é o único que sabia que não sabia de tudo. Então, ele assume essa ignorância, mas que através do conhecimento ele pode sair dessa ignorância. E aí nós vamos para o Platão e o mundo das ideias, né? O Platão é aluno de Sócrates. Muita gente fala que o Platão pode ter tido uma inveja do Sócrates, queimou tudo e reescreveu nos seus diálogos, né? Ou que o Sócrates nem tivesse existido. Mas nós temos outros relatos aí de outros filósofos sobre o Sócrates, tá? Mas o Platão tem dois mundos, o mundo da ideia e o mundo dos sentidos. O mundo perfeito é o das ideias. O do sentido é uma cópia do mundo. Então, se eu tenho um cavalo aqui, é porque eu contemplei a ideia de cavalo no mundo das ideias. Tudo que eu vejo aqui é uma cópia. Se eu tenho uma foto de um cavalo, é uma cópia da cópia, né? Então teria um mundo inteligível, né? Um mundo onde eu vou lá, que é o mundo das ideias, onde tudo está lá perfeitamente e conforme você vai nesse vai e volta, você vem trazendo essas coisas, né? O Platão, ele não era uma visão assim machista da época que a gente vê, talvez tenha, mas o Platão, ele acreditava que a mulher também poderia ter conhecimento se ela buscasse esse conhecimento. Só que nesse vai e volta ele fala que quando tem a mulher porque era um homem, né, que era muito ruim e o castigo foi voltar como mulher. Talvez ele analisou porque não era muito bom ser mulher
naquele momento, principalmente da Grécia Antiga, tá bom? Então a gente vê aqui, né, só para a gente ver a ideia de cidadania que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Para o Platão, na República de Platão, ele fala do mito da caverna, que nós vivemos da aparência. O Platão não gostava muito das paixões, da arte, ele acha que confunde, né, a cabeça da gente. E ele fala dos sentidos, né? Ele não é tão favorável aos sentidos, o mundo dos sentidos. Os cinco sentidos nos enganam, né? Ele vai dizer que então a gente vive mais na aparência, usando até o Sócrates ali no mito da caverna, né? Aquele que sai da caverna e tem um conhecimento, as pessoas acabam matando, né? O mito da caverna, tem um vídeo aí sobre o mito, vou ver se eu coloco aqui para vocês no cardzinho, tá? Para a gente poder entender melhor. O Platão também fala da teoria das três almas, né? Que ele coloca como se fosse um organismo vivo, uma pessoa, um corpo, cabeça, troncos e seus membros, né? A parte da cabeça é a do filósofo, a sabedoria, a parte aqui, né, peitoral é da coragem, é do soldado, né? E a parte de baixo seria do prazer, da concupiscência, que é o restante da população, né? O que vai gerar o comércio, vai girar o comércio e tudo mais ali. Ele acha que se cada um, né, estiver, é a justa desigualdade. É desigual, né? Mas se o sábio vai governar, que é o rei filósofo que ele traz, o soldado vai defender a cidade, porque ele nasceu para isso, e o comerciante vai fazer tudo acontecer, porque ele nasceu para isso também, né? Então ele acha que cada pessoa tem um lugar. Isso vai ser uma contraposição depois ao pensamento do Jean-Paul Sartre, né? Mas vamos lá, entrando agora no Aristóteles. A ética em Platão está relacionada com o bem. Aquele que contempla o bem jamais praticará o mal. Significa que nós não estamos contemplando o bem. Platão também diz que aquele que não se envolve com a política, não gosta da política, corre um grande risco de ser governado por idiotas, né? Vamos pensar no Brasil? Aristóteles, ética das virtudes, né? A ética das virtudes, do hábito, né? A ética vem do hábito. Você não nasce ético. Você vai se tornando ético através dos hábitos, suas boas ações e as más ações. Sêneca completa esse pensamento dizendo que as boas ações não precisam de mestre. É, as boas ações precisam de mestre. As más ações não precisam de mestre. Tá bom? Você aprende assim, facinho. Então, a ética das virtudes, né? Se você pegar a ética das virtudes, quem é o homem virtuoso? É o homem feliz, né? É o homem feliz, que tem bons hábitos, que consegue viver dentro da sociedade, porque para o Aristóteles, né, somos animais políticos, sociais. A vida acontece dentro da sociedade. E ele traz a teoria das quatro causas. Tudo possui quatro causas, né? Para ele chegar na ideia de felicidade. Como assim? Uma caneta, ela possui uma causa material, do que ela é feita, do plástico, né? Causa formal, ela tem uma forma. Causa, então, causa, ele tem a forma, causa, ele é feito de algo, né? Ele é feito do plástico, ele tem uma forma, ele foi feito por alguém, a causa eficiente, né? E a causa final é escrever. Se a caneta escreve, ela é boa, ela é feliz. Nós, né? Eu tenho uma causa primária, né? Aquela que me deu origem, né? Que é, nós somos formados aí, né? Por a parte física, essa matéria, a parte espiritual, a alma que eles falavam tanto, né? Nós temos uma forma, ser humano, nós somos criados por alguém, Deus, o primeiro motor imóvel para Aristóteles, tá? E nós temos uma causa final. Qual é a finalidade? Ser feliz. Porque para o Aristóteles, a felicidade é o fim, né? O fim de tudo, né? Tudo tende à felicidade. A felicidade não tende a nada. Eu não preciso comprar um carro, eu não preciso estar feliz para comprar um carro. Eu compro um carro para ser feliz ou tentar aí ser feliz, tá? A arete, né? As virtudes. O meio termo, tá? Tá ali, ó. Equilíbrio, meio termo e justa medida, é a mesma coisa. O homem virtuoso é o homem do equilíbrio, nem de mais nem de menos. Ele é corajoso? É, mas não é corajoso demais, senão ele morre. Nem corajoso de menos, senão ele não vive. Tá? Ele está ali no meio termo. E o ato impotente, e ato e potência, a gente tem que entender isso que vai ser usado depois lá na Idade Média
a gente tem que entender que o Aristóteles é um filósofo empirista. O que é um filósofo empirista? É um filósofo que ele acredita que o conhecimento vem da experiência. Eu experimento, eu ponho o dedo na tomada, aprendo. Não vou colocar mais, né? Então, quando ele fala do ato e da potência, tudo está em ato, mas em potência de ser alguma coisa. O único ser em ato puro é Deus. Então, eu pego a semente do girassol. Lá no saquinho ela está em ato, mas eu jogo na terra potência de ser um girassol. Eu só não sei se vai ser um girassol bonito ou feio, porque isso eu não tem controle. Mas vai ser um girassol. E depois ele cai, forma-se uma nova planta de girassol, ato e potência. Eu gosto de falar com os alunos da reciclagem da latinha, né? Placa de alumínio, latinha. Placa de alumínio, latinha. Placa de alumínio, latinha. Está em ato e potência, ato e potência, ato e potência. Tá ok? A felicidade é a eudaimonia, né? O bem supremo, é aquilo que todo mundo almeja, né? E o nascimento da democracia ateniense? A gente tem que pensar a democracia grega, né, gente? É diferente da nossa. Nós temos uma democracia, a democracia ateniense, ela era participativa, mas não era para todos. Participativa sim, porque quem era cidadão participava das decisões, tá? A nossa é representativa, a gente vota em representantes. Hoje tem-se uma certa participação devido à internet, né? Você pode ali, né, criar. Você pode elaborar uma lei e ela pode ser julgada lá no Congresso e se tornar uma lei. A lei da ficha suja é popular, tá? Então, o nascimento da democracia ateniense era cidadão. Quem era cidadão? O jovem, né, o jovem de boa vida que eu digo aqui é financeiramente mesmo, né? Então, aquele jovem maior de 18 anos que tinha posses, que tinha bem. Tá? Então, esse jovem ateniense, ele era o cidadão. Nem todos eram cidadão, né? O escravo não era, a mulher não era, a criança não era, diferente da gente, que em 1988 todos nós nos tornamos cidadãos, tá ok? Então, a gente precisa pensar bastante sobre esse nascimento da democracia ateniense. Vai dar as bases da isonomia, da isogoria, isonomia, né? Igualdade, isegoria, igualdade de expressão, mesmo tempo de fala, tá bom? Então, aí nós temos os sofistas. O Sócrates foi condenado por um sofista, né? Os sofistas eram filósofos, muito questionados se eram filósofos ou não, que não estavam preocupados com a verdade, a arte da retórica, da fala, né? Do convencimento. A ideia era convencer. Então era difícil um filósofo falar com um sofista, porque tudo, a democracia acontecia na praça, né, na ágora. Então ali na praça era decidido. E uma pessoa colocava um ponto, o outro colocava o outro. O sofista geralmente um ponto e os filósofos outros pontos. Tanto que o Sócrates foi condenado, acusado de corromper a juventude, né? Corromper a juventude é trazer a verdade, gente. Isso acontece até hoje, né? Fala a verdade para você ver o que acontece. Passagem da era clássica para a helenística, tá? A Grécia, antigamente, o nome não era Grécia, é Hélade, né? Por isso que a gente fala o povo heleno, tá? Então, esse período é um período grandioso, o Alexandre o Grande, né? Ele vai sair conquistando, né, gente? O rei da Macedônia ali, ele conquista toda a Grécia, depois vai conquistando o mapa, né? Até chegar a Roma ali, né? Chega a Roma, ele morre cedo, Roma volta conquistando. O que aconteceu? O conhecimento grego e romano se espalharam de um lugar para o outro, né? Então você tem muito da arte grega em Roma, da arte de Roma na Grécia, a partir disso. Quem eram as principais escolas helenísticas? O Epicuro, que é o filósofo aí do prazer, né? A felicidade vem do prazer. O Epicuro criou uma vila, né, onde ele diz que é o seguinte, que você não precisa de muito, ele não fala que não precisa de dinheiro, né? Você não precisa de muito dinheiro para ser feliz, né? Porque eu posso ter todo o dinheiro do mundo e não ser feliz, não tem garantias de felicidade, então é o prazer que traz felicidade. Bebeu uma cervejinha trouxe felicidade, bebeu aquele monte, bateu, matou alguém e aí trouxe infelicidade, tá? E uma vida rodeada de amigos, bons amigos, né? Conversa. O estoicismo são os filósofos que filosofavam na estoa, né, nos portais gregos. O principal pensamento é a ataraxia, a imperturbabilidade da alma, essa capacidade de, por exemplo, eu estou numa situação de muito perigo, mas manter a tranquilidade. Aquilo que eu posso mudar, eu mudo. Aquilo que eu não posso, a pandemia chegou, não posso mudar, eu vou ter que ajustar as velas do barco e aprender a navegar, né, usando máscara, tudo mais, álcool gel,
não vou entrar em desespero, tá? E os cínicos, que é o Diógenes, principalmente, né? Alexandre o Grande gostava do Diógenes, pergunta para o Diógenes o que você quer que eu dou, qualquer coisa, o Diógenes pede para ele, afasta do sol, né? Eu quero receber o sol, porque o Diógenes é o filósofo cínico. Hoje nós temos uma ideia diferente de cínico. Cínico, na época, era o desapegado, né? Uma vida de cão. Ele morava dentro de um barril nu, com uma lanterna, procurando um homem honesto e parece que não encontrou, né? E a Grécia Antiga era bem pequena comparada com hoje, né? Imagine hoje procurando um homem honesto, tá? Espero que você tenha gostado. Essa é a primeira parte que eu coloco aqui, é o tópico. O ideal é você ir agora na internet, se tiver tempo, né? Para ir pesquisando. Mas se você, né, com essa explanação que eu coloco aqui, dá para você realizar aí a prova do Enem. Deve ser o que permeia a prova do Enem, vai ter a segunda parte, porque a gente sabe, nós sabemos, né, que quem está no poder, né, o Enem assume as características do poder, né, de quem comanda a política. Então, esses filósofos clássicos é o que mais deve aparecer aí na sua prova do Enem, e mais a segunda parte que eu vou colocar para você agora, também com um pouquinho de sociologia. Muito obrigado e até a próxima.